Então você que está vivendo o pior momento da sua vida, está naquele momento de intensa treva, intenso ataque, momento difícil, independente qual seja a área da sua vida, assista esse vídeo até o final e fique ligado, se conecte para que você possa receber a solução. Eu já quero começar o seguinte, o que poucas pessoas sabem é que todos os problemas da vida, incluindo a morte, acabei de citar o caso de Lázaro, Lázaro sai para fora, a morte que é o nível mais alto de um problema. Então todos os problemas já existe a sua cura, a sua solução, o antídoto, ou os códigos, ou a realidade, que é correspondente à solução daquele problema. Na verdade, o problema ou os problemas, assim como a noite, elas não existem, nem a noite nem os problemas. A noite é tão somente a ausência do sol. Só existe noite, por quê? Existe alguma coisa interrompendo a luz do sol e aquele local que está à noite. Esse problema que você está enfrentando, está agora lhe dominando, já existe a força correspondente ao esmagar ele. Já existe a consciência ou o estado de espírito correspondente à solução desse problema. Escute, eu não estou falando de técnica, eu não estou falando de passo a passo. Veja, no plano da salvação, no plano de Deus, Deus que é perfeito e o plano dele tem urgência, e o plano dele foi projetado para alcançar exatamente aquela pessoa que está sofrendo, agonizando, que não tem muito tempo, ou quase nada, ou zero de tempo. Observe o que Jesus disse. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, no plano da salvação, se eu tenho essa consciência ativada em mim, e você está me ouvindo, e entra em sintonia comigo, assim quando você vai entrar em sintonia com um rádio, sei lá, uma televisão, um número de telefone, existem vários números de telefone, existem vários rádios no mundo, mas aquele que você não está sintonizado, aquele não chega até você, seja para o bem, seja para o mal. Então, nesse exato momento, eu estou falando com você, eu já venci vários problemas, várias, digamos, realidades negativas, dolorosas. E essa frequência, essa sintonia que me fez vencer, que já existia antes, mas eu desconhecia. Quando eu entendi pela palavra, ou chegou pela palavra, porque a palavra de Deus são os códigos que já venceram a morte, a frequência, os antídotos, o poder, a força, bem aqui na palavra. Quando eu tive contato com a palavra, aquela força entrou e resolveu aqueles que eram os problemas que estavam me destruindo, me matando, que estava esmagando a minha alma, o meu ser. Então, aquele poder, aquela frequência, hoje, ela está em mim. E o que eu tenho eu te dou. Lembra de João e Pedro com o coxo da porta formosa?
olharam para Pedro, é preciso ter essa conexão, esperando, no caso, o coxo olhou para Pedro, esperando receber dele alguma coisa, e Pedro, ao perceber a maior necessidade daquele homem, disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O que uma pessoa tem, ele pode dar para outro. E o que eu tenho é muito maior, melhor do que coisas físicas. E é isso que eu estou lhe dando, a solução desse problema, que já existe. Inclusive, eu já vou estar entrando, mergulhando nesse poder glorioso. Veja, o reino de Deus, que não é coisa, não é comida nem bebida, Romanos 14:7, mas sim alegria, gozo e poder no Espírito. Veja, o reino de Deus. O oposto do reino de Deus, esse problema que está lhe vencendo, seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema emocional ou qualquer outro problema. Na verdade, problema de saúde não existe, é problema de doença. Ele só está lhe dominando porque o reino é deles, ou seja, o domínio é dele, a força dele é maior do que a sua. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus, que não é coisa, mas alegria, veja, quando o reino de Deus é conectado entre a operação, o reino é de Deus, que é o reino da vida. Em outras palavras, esse problema, essa coisa, esse mal, ele será desfeito, assim quando está em treva que liga uma luz. Quero revelar para você passo a passo. Eu já citei algumas passagens bíblicas, mas eu quero ler aqui em nome do Senhor Jesus. Espere até a oração final, não sai daí. Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia. Observe, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Veja, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Isso aqui é um padrão. Veja, você está sendo massacrado. Amargura no teu espírito. Aquele medo constante, seja de um diagnóstico da medicina, seja de um problema financeiro ou qualquer outro mal. Aquele mal que está externo, ele tem um correspondente dentro de você, no seu coração, porque o suporte de todas essas coisas somos nós, o ser humano. E o suporte é a amargura, é o medo extremo, é o desconforto, é a agonia, é a insegurança, é a raiva, é a revolta. Então, esse sentimento é o combustível daquilo que está externo, lhe massacrando. É o ovo que gera a galinha e a galinha que gera o ovo. O problema gerou uma amargura, uma raiva, uma insegurança, um ódio, e esse sentimento cria e sustenta o resultado de destruição, de sofrimento, que gera mais amargura. Se você não interromper isso, isso não para nunca, e é isso que tem matado pessoas, causado infartos, causado derrames, feito pessoas querer fazer justiça com sua própria mão, destruir sua própria vida, a vida de terceiro. Então, toda a mazela da sociedade, todos os males estão sustentados nesse desconforto, nessa raiva, nesse ódio, nesse sentimento destrutivo. Então, vou usar esse termo, essa frequência ou esse estado que é de menor poder, que é de menor força. Quando você ouvir uma palavra como essa, ou se você tem, digamos, uma experiência com Deus, você tem acesso à palavra de Deus, ou até mesmo memorizando, e gera uma alegria no teu coração, não alegria produzido por uma graça que alguém faz fora,
mas uma alegria gerada aqui. Aquela alegria é o reino de Deus que entrou em operação ali. É a luz que entrou ali. Aquele mal será desfeito. Quando aquela alegria entra e desfaz aquela amargura, mesmo o problema, você ao olhar e desistir lá fora, mas ele não tem mais vida. É como aquela árvore que Jesus amaldiçoou. No dia seguinte passaram, a árvore estava lá, mas as raízes estavam... Ou seja, após a oração de Jesus, olharam, a árvore continuava lá. Mas as raízes dela já tinham morrido. Então era só questão de horas para que o efeito da morte nas raízes acontecesse no externo. É a mesma coisa. Veja, isso é um padrão. Havia o caos, havia treva. Olha como a Bíblia começa. Mas o Espírito do Senhor pairou. É um padrão sobre o caos. E essa expansão que hoje existe veio a existir a partir dessa origem. Isso é um padrão. O Senhor Jesus, veja, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não é uma informação a respeito de um homem que morreu lá em Jerusalém há 2000 anos atrás. É claro que Jesus foi um homem, ele humanizou Deus, ele foi a imagem visível de Deus. E ele morreu numa cruz lá em Jerusalém há 2000 anos atrás. Mas a parte que entra em operação agora, aqui agora, não é o fato histórico. Aquele homem, foi ele que criou, que humanizou a força que venceu a morte e vence tudo. E aquele homem que hoje é espírito, entra em operação, ele é alegria. Veja, o fruto do espírito é alegria, gozo, bondade. Veja, o fruto. O fruto de quando Deus está na causa, ele entrou na causa, porque a alegria é a força, é Jesus. Mergulhe na alegria que você está mergulhando em Jesus, não a alegria criada fora. Então, quando uma pessoa anda por fé, ela está operando no mesmo poder criador da vida, criador da bênção, criador de todas as coisas que se diz respeito à vida. Porque Deus não vai criar, já criou tudo que se diz respeito à vida. Deus não vai nos abençoar, já nos abençoou. É eu, é você, somos nós que precisamos entrar nessa harmonia, nessa frequência, nessa consciência. E o sentimento correspondente a Deus, a alegria do Senhor é nossa força. Permanecei no Senhor. Jesus diz, permanecei em mim, permanecei na alegria. Até agora Jesus disse, vocês não entraram diante do Pai em meu nome, mas a partir de agora vocês vão entrar, vocês vão receber para que a vossa alegria, para que o vosso gozo seja completo. Alegria, essa consciência. O problema pode existir lá fora, mas as suas raízes já foram tiradas do direito da existência, porque no seu coração foi inundado. Eu lhe abençoo, em nome do Senhor Jesus, com a solução desse problema, com essa alegria que dissolve as trevas. Em nome do Senhor Jesus, eu anulo, eu desfaço o diagnóstico de doença mortal, de problema insolúvel, problema financeiro, de problema familiar, seja qual for. Eu estou operando em nome do superior, em nome do maior, em nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Eu desligo essa realidade na sua vida e ligo a realidade divina. Receba a vida em o nome do Senhor Jesus. Para que você possa crescer na fé, se desenvolver mais e mais, continue ouvindo e assistindo nossos vídeos, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal se ainda não é inscrito, porque o nosso propósito é incendiar essa nação com a força superior a todos os problemas. E tem mais, essa força que você está operando para resolver o problema é a mesma força que vai te assegurar um corpo glorificado, é a mesma força que se você partir antes de Jesus voltar, a morte não poderá tocar em você. E o teu corpo se torna semente quando Jesus vier, entrar na atmosfera da terra. Os seus corpos, os nossos corpos, os corpos de quem estão com a semente divina, serão transformados para viver
uma vida esplêndida, maravilhosa nesse mundo. Porque a Bíblia diz, vai se cumprir. Essa terra, esse mundo, os ímpios serão destruídos, eliminados, extintos desse mundo, e os justos herdarão essa terra transformada, porque haverá um novo céu e uma nova terra. Que Deus em Cristo lhe abençoe, em nome de Jesus.